Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aos nossos estudos. Estamos no módulo de número 4 do curso Direito Administrativo com o Dudu. E agora a gente vai estudar os princípios licitatórios. O que são princípios licitatórios? Princípios licitatórios são normas que tratam, das licitações. E aí, quando eu falo que princípios são normas que tratam das licitações, isso aqui pode ser de forma direta ou indireta. Por quê? Porque eu tenho os princípios gerais e os princípios setoriais. Os princípios gerais são os princípios que se aplicam a todo direito administrativo, Ou seja, são princípios que se aplicam ao direito administrativo como um todo. Então, quando eu tenho princípios que se aplicam a todo o direito administrativo, inclusive as licitações, ou seja, se aplicam às licitações e a outros temas, eles são chamados de princípios gerais. Agora, quando eu tenho princípios que a priori só se aplicam, só se aplicam às licitações, aí nós chamamos esses princípios de princípios setoriais. Legal? E quais são os princípios que se aplicam a todo o direito administrativo, inclusive as licitações? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. E quais são os princípios que se aplicam somente às licitações? Chamados princípios setoriais, Princípio da segregação das funções, que nem é tão setorial assim, mas acaba que aqui vai ser, tá? Princípio da vinculação ao edital, princípio do julgamento objetivo e princípio da competitividade. Legal? Esses princípios são princípios próprios do tema licitação. Esses aqui não, são princípios do direito administrativo como um todo, tá bom? E aí, juntando tanto os princípios gerais quanto os princípios setoriais, nós temos um rol de princípios. E esse rol, ele é meramente exemplificativo. Por quê, professor? Porque existem outros princípios que estão fora dessa lista. Daqui a pouquinho você vai trabalhar um comigo que é importante pra caramba, que é o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade, e antes que eu me esqueça, todos esses princípios licitatórios, tanto os gerais quanto os setoriais, eles estão no artigo 5º da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133 de 2021, tá? E obviamente que esse rol do artigo 5º é o rol exemplificativo, porque nós temos o princípio da obrigatoriedade. E o princípio da obrigatoriedade, ele não está no artigo 5º, da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ele está onde, professor? O princípio da obrigatoriedade não está aqui. Ele está no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, obviamente, esse rol do artigo 5º, que vai tratar dos princípios licitatórios,
você vai estudar comigo aqui agora, ele é meramente exemplificativo. Por quê? Porque existem outros princípios. Legal? Um deles aí, ó, é o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade, ele não está no artigo 5º, inclusive ele nem está na nova lei de licitações. Ele está onde? Ele está na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, assim, só para a gente nem perder tempo, óbvio, eu diminuir aqui um pouquinho, óbvio que esses princípios, você acabou de estudar comigo aqui agora, sejam os princípios, né, gerais, sejam os princípios setoriais, juntando os dois, isso aqui, ó, é um rol meramente exemplificativo. Legal? Não é um rol taxativo. Somente alguns exemplos, tá bom? Vamos começar a trabalhar um por um. É o meu objetivo aqui. Objetivo árduo, mas, né, eu vou deixar seu caderno filé para aprovação, tá bom? Vamos começar? Vamos começar com o princípio da legalidade. Olha aí o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? Você sabe, né? De uma forma geral, o princípio da legalidade, ele prega para a gente o seguinte, que a administração pública e seus agentes só pode agir se houver previsão em lei, né? Se houver uma previsão legal. Ou seja, se houver previsão legal, se houver previsão em lei, o agente público pode agir. Se não tiver, o agente público e a administração não podem agir. Quando eu vou tratar do tema licitação, né, isso aqui gera para a gente algumas consequências. Quais são elas? Ou seja, quando eu aplico o princípio da legalidade no tema das licitações, está bem claro para a gente que até mesmo na licitação, né, o edital de licitação e os atos da licitação devem estar de acordo com a lei. Ou seja, na verdade, toda licitação tem que estar de acordo com a lei. Por quê? Para ela ser considerada válida. Daqui a pouquinho você vai estudar comigo e se a licitação, qualquer parte dela tiver contra a lei, ela vai ser considerada uma licitação inválida. Legal? Então, pelo princípio da legalidade, para a licitação ser considerada válida, ela tem que estar de acordo com a lei. Ou seja, o edital e os demais atos que formam o processo de licitação, legal? Tudo isso deve estar, ou melhor, devem estar de acordo com a lei. Legal? A segunda observação lógica, né, é que o edital tem força de lei. É inclusive isso daqui, ó, que vai gerar um outro princípio, né, que é o princípio da vinculação ao edital. Segura aí, tá? Mas a priori, em razão do princípio da legalidade, né, o edital tem força de lei, já que o edital estabelece as normas que vão reger a licitação no caso concreto. Legal? Então, o edital, ele tem força de lei. Da mesma forma, qualquer atuação da administração deve respeitar as regras previstas no edital, sob pena de violar o princípio da legalidade, que você vai ver depois, né, que também gera violação ao princípio da vinculação ao edital. Segura aí, mas vamos lá. A priori, gera violação ao princípio da legalidade. Então, quando eu vou estudar o princípio da legalidade de uma forma geral, eu aprendo que a administração pública e seus agentes só pode fazer o que está autorizado por lei. Ou seja, o agente público e a administração, eles só agem se tiver previsto em lei. Então, se tiver previsto em lei, eles vão agir. Se não tiver previsto em lei, eles não podem agir. Essa é a regra básica. Agora, quando eu aplico o princípio da legalidade ao tema das licitações, isso aqui vai gerar para mim 3 consequências. Quais são elas? A primeira, o edital e os atos da licitação, eles devem estar de acordo com a lei. Isso tudo para a licitação ser considerada uma licitação válida. O edital e todos os demais atos da licitação devem estar de acordo com a lei. Segundo, o edital tem força de lei, porque o edital ele estabelece as normas
que vão reger a licitação no caso concreto. E além disso, qualquer atuação da administração, e obviamente, né, da administração e de seus agentes, né, devem respeitar as regras previstas no edital, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Então, isso aqui são as 3 consequências concretas do princípio da legalidade nas licitações. 1. O edital e todos os demais atos da licitação devem estar de acordo com a lei. O edital tem força de lei e a administração e seus agentes devem respeitar as regras, as normas que estão previstas no edital, sob pena de violação também do princípio da legalidade. A gente vai ver que viola um princípio específico, que é o princípio da vinculação ao edital. Mas, a priori, num primeiro momento, está certo, violam, né, o princípio da legalidade. Ok? Ok. O segundo princípio é o princípio, né? Deixa eu botar aqui. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. E o que diz para a gente o princípio da impessoalidade? Genericamente, pelo princípio da impessoalidade, né, nós quando estudamos aí no módulo 1, né, os princípios gerais da administração, diz, né, que pelo princípio da impessoalidade, a administração deve agir com isonomia e com imparcialidade. Ou seja, de uma forma geral, impessoalidade é isonomia, ou seja, a administração pública deve tratar todos de forma igual, e imparcialidade, ou seja, a administração pública não pode beneficiar ninguém. Então, isso aqui é impessoalidade, de uma forma geral, né? A administração deve tratar todas as pessoas com igualdade, com isonomia, e a administração deve tratar todos com imparcialidade, ou seja, não pode favorecer e nem prejudicar ninguém. Essa é a regra básica da impessoalidade, né? Uma norma de tratamento. Agora, quando a gente vem para o tema das licitações, né, nós temos que entender que a impessoalidade traz para a gente o seguinte, ó, o processo licitatório há o dever de tratamento isonômico, ou seja, no processo licitatório há o dever de tratamento isonômico, ou seja, deixa eu botar aqui, ó, todos devem ser tratados com igualdade. Primeiro, quem são todos aqui? Todos aqui, ó, são os famosos licitantes, né? Aqueles que vão licitar para poder contratar com o Estado. Geralmente as empresas que licitam com o Estado. Isso quer dizer o seguinte, ó, que todos devem ter a mesma chance de ser o licitante vencedor. Ou seja, isso aqui, ó, é uma regra de competitividade. Ou seja, uma norma de competitividade, dizendo que todos vão ter a mesma chance de ganhar, porque todos vão ser tratados com igualdade, todos vão ser tratados com isonomia. Isonomia aqui, ó, é ser tratado com igualdade. Perfeito? Este tratamento com igualdade, olha aqui, ó, não impede que alguns licitantes, por isonomia, sejam tratados de forma diferente. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, quando formos estudar o princípio da isonomia. Só queria que você entendesse agora o seguinte, pelo princípio da impessoalidade, todos vão ser tratados com isonomia, ou seja, todos vão ser tratados com igualdade e com imparcialidade. Ninguém vai ser prejudicado e ninguém vai ser beneficiado. Só que a própria lei permite tratamento diferenciado às EPP e às ME, ou seja, as empresas de pequeno porte e as microempresas, elas vão ser tratadas de forma diferente. E isso está previsto em lei. Eu vou já estudar isso com vocês quando for estudar o princípio da isonomia, tá bom? E aí, você tem que ter em mente que essa isonomia que a gente estuda aqui
é a isonomia material, né? É tratar os iguais de forma igual e tratar os diferentes de forma diferente. Por isso que a EPP e a ME, a empresa de pequeno porte e a microempresa, são tratados de forma diferente. Ou seja, a própria lei dá a eles alguns privilégios. A própria lei dá a eles alguns privilégios, perfeito? Mas, por regra, a impessoalidade determina que, né, todo mundo, todos na licitação vão ser tratados com isonomia e imparcialidade. Ou seja, todos na licitação vão ser tratados de forma igual e sem ser beneficiado e nem ser prejudicado, tratados de forma igual. Agora, a gente sabe que essa regra de igualdade não impede que a administração pública, por critério de isonomia, trate algumas pessoas que são diferentes de forma diferente. Por exemplo, EPP e ME. Empresas de pequeno porte e microempresa são tratados de forma diferente na licitação. Por quê? Porque a própria lei dá para eles alguns privilégios. Tá? Nós vamos ver isso aqui na hora certa. Tá bom. Avançando um pouco mais, nós chegamos no princípio da moralidade. De uma forma geral, o que a moralidade pede? Ela pede, na verdade, ela determina, né, que a administração pública e seus agentes ajam com ética, honestidade e boa-fé. Então, pelo princípio da moralidade, qualquer conduta da administração e de seus agentes deve ser ética, honesta e ter boa-fé. Isso aqui é o princípio da moralidade. Pessoal, isso aqui na licitação se aplica na íntegra. Por quê? Toda a licitação, quando eu falo toda, é toda, tá? Ela tem que ser ética, ela tem que ser honesta, né? E seus agentes que atuam na licitação devem agir com boa fé. Ou seja, de uma forma muito tranquila, todos os agentes que atuam na licitação, eles devem agir com ética, honestidade e boa fé. Legal? Vamos botar aqui, né? Com ética, honestidade e boa fé. É isso que a gente espera de quem for trabalhar com licitação. Ou seja, é isso que a gente espera da administração pública e dos agentes que vão atuar na licitação. Que toda a licitação seja conduzida com ética, honestidade e boa-fé. Se qualquer um desses aqui falhar, né, nós temos a famosa amoralidade, que em última análise pode inclusive ser improbidade administrativa. A moralidade é o antônimo de moralidade. Legal? Perfeito. Agora, nós temos o princípio da publicidade. Pelo princípio da publicidade, numa regra geral, a administração pública e seus atos devem ser públicos. Então, de uma forma geral, os atos da administração devem ser públicos, né? Se a administração é pública, ela não pode ter atos secretos, né? Não é à toa que o edital de licitação, né, ele só começa a produzir efeitos depois que esse edital ele é publicado. Antes desse edital ser publicado, ele não começa a produzir efeitos. Por quê? Porque a publicidade é uma norma, como é que eu vou te falar, essencial dos atos da administração. E não é diferente na licitação. Legal? Olha aqui, ó. Os atos praticados no processo de licitação ou processo licitatório, eles são públicos, ou seja, né, eles devem ser
teoricamente, publicados, né, na imprensa oficial, ou seja, via de regra, né, publicados no DO. Só que, quando o assunto é licitação e publicidade nas licitações, para a gente poder aprofundar, a gente tem que ler o artigo 13 da nova Lei de Licitações. Olha o que diz o artigo 13 da nova Lei de Licitações. Olha o que ele diz. Os atos praticados no processo licitatório são públicos. Então isso aqui, ó, é a regra. Em regra, todos os atos praticados no processo de licitação, eles são públicos. Aí vem a ressalva, ó. Ressalvados, ou ressalvadas, né? As hipóteses de informações cujo sigilo sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. Então, até mesmo na licitação, todo o processo de licitação, né? Você vai estudar comigo daqui a pouquinho, o processo padrão de licitação, né? Que é o processo comum. Começa com uma fase preparatória, publica o edital, recebe documentos e propostas, faz o julgamento das propostas, habilita, né, os documentos do licitante vencedor, faz a fase recursal, adjudica e homologa. Todo esse processo de licitação ele tem que ser público, né? Isso aqui, ó, é a regra. Só que nós sabemos que essa regra tem as exceções, são os ressalvados, né? Ressalvado quando? Quando se tratar de imprescindível, né, segurança. Segurança para quem? Exceção 1, da sociedade e exceção 2, do próprio Estado. Então, quando envolver segurança da sociedade ou do próprio Estado, como, por exemplo, uma licitação que vai comprar munição para a Polícia Federal, ela pode ser sigilosa. Por quê? Porque envolve a segurança do próprio Estado. Porque se o bandido descobrir qual é a munição que a Polícia Federal está usando, ele vai lá e compra o colete à prova de bala, né, para poder, teoricamente, encarar a polícia com mais força, né? Ou até mesmo comprar, sei lá, né? Querer saber quem é o fornecedor, enfim, né? Várias coisas podem acontecer. Da mesma forma, a compra, né, de armamento para o Exército. Claro que é possível que seja sigilosa essa licitação. Legal? Por quê? Porque envolve segurança do Estado, né, e até mesmo a segurança da sociedade, tá bom? Tá bom. E aí, obviamente, que essa publicidade poderá ser diferida, e é aqui que cai em prova, tá? Pessoal, o que é publicidade diferida? Publicidade diferida é nós assumirmos a possibilidade de um silêncio parcial e ou temporário. De um silêncio parcial e ou temporário. Ou seja, a gente vai ver aqui situações onde a publicidade é mitigada. O que é mitigada? Enfraquecida, né? Relativizada. Então vamos ver aqui alguns casos em que a publicidade é mitigada. Mitigada é o mesmo que enfraquecida. E se vai ser mitigada, a gente vai ver situações em que vai ser possível o silêncio. Qual o silêncio? Parcial e ou temporário. Apesar de eu ter botado ou aqui, é parcial e ou temporário. Então, quando é que na licitação a gente vai admitir um silêncio, né? Ou seja, um sigilo parcial e ou temporário? Olha aqui. Quanto ao conteúdo das propostas. Quando? Até a respectiva abertura. Então, quando a proposta é apresentada de forma sigilosa, a gente vê aquela visão clássica, né? Apresentado no envelope das propostas, né? Esse envelope tem que estar lacrado. Por quê? Porque o conteúdo, né, das propostas vai ser um conteúdo sigiloso. E só vai ser, né, revelado na data da abertura, que geralmente é uma audiência pública. Tá bom? Depois, o orçamento da administração.
Legal? Lá nos termos do artigo 24. Então, nesses dois casos, né, o conteúdo das propostas, né, até a data da abertura das propostas e o orçamento da administração, na forma do artigo 24, é possível que a publicidade seja mitigada. E aí, ó, a gente percebe que existe, né, aqui, ó, um silêncio parcial e ou temporário. Professor, que lance é esse de orçamento sigiloso da administração pública? Orçamento da administração que pode ser sigiloso na forma do artigo 24. Vamos ler? Olha o que diz o artigo 24. Ele fala assim, ó. Desde que é justificado o orçamento estimado da contratação poderá ser sigiloso. Então, desde que justificado, o orçamento da contratação poderá ser sigiloso. Aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Orçamento da administração ou da contratação é o quanto a administração pública quer gastar no contrato. Ou seja, a administração pública vai comprar alguma coisa e o quanto ela quer gastar nessa compra é o famoso orçamento estimado. Botei compra, mas pode ser compra, serviço, tá? E esse orçamento estimado, que é o quanto vai se gastar, por exemplo, numa compra, ele pode ter caráter sigiloso. Lembrando que, olha que interessante, sem prejuízo da divulgação, detalhamento nos quantitativos e nas demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Porque o orçamento não pode ser sigiloso ao ponto da empresa, do licitante, não ter informações mínimas para poder preparar as propostas. Legal? E nesse caso, aqui, ó, não prevalecerá o sigilo quanto aos órgãos de controle, tanto controle interno quanto controle externo. Controle interno, por exemplo, aqui, ó, né, uma controladoria da própria administração pública e controle externo, por exemplo, o Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas da União ou do Estado. Legal? Nesses casos, são órgãos de controle interno, né? A controladoria da própria administração que está licitando e o TCU, que é um órgão de controle externo. Tanto, né, o TCU quanto a controladoria, o sigilo do orçamento não prevalece quanto a ele. Isso aqui é meio óbvio, né? Como é que pode a controladoria fiscalizar e o Tribunal de Contas fiscalizar se, né, o orçamento é sigiloso? O orçamento é sigiloso para todo mundo, menos, né? Como é que eu vou te falar? O orçamento pode ser sigiloso, né, em várias situações, menos, né, quando se tratar dos órgãos de controle. Porque se os órgãos de controle, né, não for dado a eles as informações, como é que eles vão fazer o controle? Então, deixa eu ver se eu entendi. Professor, todos os atos da licitação, do processo de licitação, eles são públicos, não é isso? É. Só que por motivo de segurança do Estado e da própria sociedade, é possível que esses atos sejam sigilosos, não é isso? É. Professor, o senhor falou que em alguns momentos a publicidade vai ser mitigada, vai ser reduzida, vai ser excepcionada de forma parcial e temporária, não é isso? É. Quais são esses casos? O conteúdo das propostas, que o conteúdo das propostas, né, ele vai ficar lacrado até o dia da abertura, isso é uma exceção, de todo o procedimento licitatório, só o conteúdo das propostas, né, vai ficar lacrado, e obviamente, quando se tratar de situações em que a administração entenda pertinente declarar o sigilo do orçamento da administração pública. Legal? Nos termos do artigo 24. E o que esse artigo 24 diz? Que o orçamento estimado para a contratação, ou seja, o quanto a administração pública vai gastar numa compra, numa aquisição de um produto e etc. Legal? Esse orçamento, que é o quanto se vai gastar, ele pode ficar no sigilo, sem prejuízo da divulgação de informações mínimas para poder as empresas prepararem as propostas. Lembrando que esse sigilo do orçamento, ele não se aplica, ele não prevalece
aos órgãos de controle, seja o controle interno, por exemplo, uma controladoria da própria administração, ou seja o controle externo, por exemplo, o Tribunal de Contas da União ou do Estado. Legal? Perfeito. E aí, nós temos ainda o parágrafo único do artigo 24, que fala o seguinte, ó: na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará na licitação. Ou seja, quando a licitação adotar o tipo do maior desconto, lembra que a administração pode adotar vários tipos, né? O edital, a administração escolhe um e coloca no edital. Mas existem vários tipos no artigo 33, vários critérios de escolha, né? Menor preço, maior desconto, né? Melhor técnica, técnica e preço, maior lance, né? Maior retorno econômico. Todos esses tipos de licitação, eles são importantes, mas quando se trata do maior desconto, ou seja, do critério do tipo do maior desconto, o que acontece? O preço estimado ou o preço máximo aceitável, né, ele constará no edital. Ou seja, isso é meio óbvio, né? Porque a administração vai falar assim, ó, pelo produto X, eu aceito pagar no máximo R$1.000. E aí, ó, vai ser licitante vencedor quem der mais desconto em cima do que a administração aceita pagar. Ou seja, imagine você que a administração quer comprar notebooks. Notebook não, porque a R$1.000 não existe. Imagine você que a administração pública quer comprar material escolar. Aqui, ó, o caderno, né, o lápis, né, a tinta, né? Imagine você que a administração pública, então, quer comprar material escolar. Tá bom. E o kit para cada aluno de material escolar, a administração aceita pagar no máximo, que é o preço estimado ou máximo, de R$1.000. É o que ela aceita pagar. E se ela escolheu como tipo o maior desconto, vai ganhar o fornecedor que aqui ter maior desconto. Então, por exemplo, apareceram 3 empresas, a empresa A, a empresa B e a empresa C. A empresa A falou que em cima dos R$1.000 ela dá, né, 10% de desconto. A empresa B falou que dá 15% e a empresa C falou que dá 11% de desconto. Se for adotado o critério do maior desconto, quem ganhou? A empresa B. Porque a empresa B, em cima desses R$1.000, ela aceita a dar um desconto de 15%. Ou seja, ela tem o maior desconto para dar. Ela vai levar a licitação. Tá bom? Tá bom. E quando adotar, né, o critério do maior desconto, o preço estimado ou o preço máximo, ou seja, no nosso exemplo, esse valor aqui de R$1.000, ele deve constar no edital. Ou seja, ele deve ser publicado no edital. Perfeito? Perfeito. Pessoal, preste atenção. Essa historinha aqui da publicidade, você não pode esquecer. Então vamos lá, ó. Meu feeling de professor, quando eu já ia passar, falou assim, ó, voltei, ó. Óbvio que todo o processo de licitação, você vai estudar comigo, que a licitação tem 7 fases. Via de regra, todas essas fases, elas devem ser públicas, porque se a administração é pública, pelo princípio da publicidade, tudo na administração é público. Na licitação não é diferente. E as 7 fases da licitação, elas devem ser públicas. Porém, a própria lei de licitação, no artigo 13 caput, diz que em dados momentos é possível que tenha sigilo na licitação. Ou seja, que a publicidade seja quebrada. Quando? Por motivo de segurança da sociedade e segurança do próprio Estado. E a própria lei de licitação dá 2 exemplos em que a publicidade vai ser diferida.
Professor, o que é publicidade diferida? É publicidade mitigada. Ou seja, aqui nesse momento vai ser sigiloso, mas lá na frente eu vou dar publicidade novamente. Ou seja, é um sigilo parcial ou temporário. É um sigilo só para o agora. Depois volta a publicidade. E aí o primeiro exemplo onde a gente pode ver publicidade mitigada é no conteúdo das propostas. Você deve ter já estudado por milhões de vezes que o conteúdo das propostas na licitação, geralmente, quando é possível isso, é apresentado em envelope lacrado. E fica lacrado quando? Até o dia da abertura. Até o dia da abertura do envelope que veio lacrado, a proposta é sigilosa. 2. Quanto ao orçamento da administração. Ou seja, quanto a administração pública pretende gastar na compra de um produto, na contratação de um serviço. Nesses casos, nos casos em que a administração entender pertinente e estiver de acordo com a lei, o artigo 24, ele diz que o orçamento estimado pode ser sigiloso. Ou seja, o quanto a administração vai gastar pode ser sigiloso. E aí nós sabemos que esse sigilo quanto ao orçamento, ele não pode ser tão grande ao ponto de inviabilizar a preparação das propostas, ou seja, ao ponto das empresas não conseguirem nem preparar as suas propostas. Aí não pode. Tem que ser um sigilo razoável. Perfeito? Perfeito. Da mesma forma, a gente sabe que o sigilo quanto ao orçamento, o orçamento estimado que se vai gastar, esse sigilo, ele não vale para os órgãos de controle. Ele não se aplica aos órgãos de controle interno, por exemplo, uma controladoria, e nem aos órgãos de controle externo, por exemplo, um tribunal de contas, tá bom? E aí nós sabemos que quando a administração pública ela adota como tipo o maior desconto, o famoso preço máximo ou preço estimado, preço estimado ou máximo aceitável, no exemplo aqui que eu te dei para a compra de material, os R$1.000, ele deve constar no edital de licitação, ou seja, a administração deve tornar público o valor que ela pretende pagar com o seu máximo aceitável. Ou seja, é como se a administração falasse para as empresas assim, eu quero comprar esse kit aqui de material escolar. Eu já pesquisei no mercado e eu aceito pagar nele no máximo R$1.000. Mais que 1.000 eu não quero pagar. E aí, eu, administração, vou declarar licitante vencedor quem me der o maior desconto. Quem me der o maior desconto leva. Quem der o menor fica. Legal? Show! Vamos agora para o princípio da eficiência. Vocês sabem que o princípio da eficiência, ele foi o último princípio colocado no artigo 37 caput da Constituição Federal. O princípio da eficiência, que está no artigo 37 caput da Constituição Federal, ele foi incluído pela emenda constitucional número 19 de 98. Legal? E esse princípio, ele traz para a gente, como é que se diz? Uma regra básica no direito administrativo, Infelizmente, essa regra aqui, fazer o máximo gastando o mínimo. Então, para a gente no direito administrativo, a regra importa em fazer o máximo gastando o mínimo. Fazer mais gastando menos. Isso aqui é o que nós chamamos da regra do custo-benefício. O custo-benefício é o norte que a administração pública adota quando ela vai fazer tudo. E na licitação não é diferente. Na licitação, quando a administração pública faz uma licitação, essa licitação ela tem que estar pautada nessa ideia. Qual é a ideia? Fazer o máximo gastando o mínimo. Isso aqui se aplica, inclusive, quando a administração pública vai selecionar a proposta mais vantajosa. Não é à toa, que, infelizmente, o critério de escolha mais utilizado é o do menor preço. Cara, quase que 90%, acho que até mais, das licitações entendem como proposta mais eficiente aquela que gasta menos.
Isso daqui, para mim, é um problema sério, né? E aí a gente não tem tempo muito para falar sobre isso. Mas só para você entender, né? Uma administração que entende que o melhor, né, o mais eficiente, é fazer o máximo gastando o mínimo, eu até entendo. E na minha casa também é assim. O problema é quando a gente vai aqui, ó, comprar remédio. Quando a administração pública vai comprar remédio, olha a cartelinha de remédio aqui. Quando a administração pública vai comprar remédio e ela quer comprar remédio pelo menor preço, vira e mexe, dá problema. Porque, assim, tem remédios que não tem como comprar pelo menor preço. Por exemplo, remédios que tratam do câncer infantil. Não dá para comprar pelo menor preço, gente. Né? E aí vira e mexe, né? Não vou nem ficar muito citando o dissídio para depois não falar, mas é só você botar no Google reportagens, vocês vão ver a administração pública comprando remédio para leucemia infantil, querendo adotar como critério o menor preço. Ah, mas existem normas específicas. Irmão, estou falando da regra. A regra, infelizmente, é essa. Tá? Até remédio, a administração quer comprar pelo menor preço. Então, a eficiência da administração pública, no geral, infelizmente, se aplica na regra e, como regra, nas licitações. Ou seja, eficiência na licitação também é fazer o máximo gastando o mínimo. Inclusive, infelizmente, quando vai selecionar a proposta vencedora pelo menor preço. Infelizmente, é isso que a gente vê, basicamente, dioturnamente, quem trabalha com contrato de licitação, é isso que vê. Tá bom? Pessoal, já estou batendo aqui mais de 40 minutos de gravação. Vamos dar um intervalo e quando a gente voltar, a gente volta com o princípio do interesse público. Legal? E aí a gente segue até o final dos princípios, ok? Já estou voltando. É Vaput e Vupit.